Ao ser condenado injustamente por um crime que não cometeu, esse garoto é mandado para um campo de detenção no meio do deserto, e ele e seus companheiros são forçados a cavar buracos o dia inteiro, sem nem desconfiar o motivo real para estarem fazendo isso. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar o Mistério dos Escavadores, um filme de ação e aventura lançado em 2003, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo Stanley e Al-Natt's quarto, caminhando tranquilamente pelas ruas de Nova York, quando de repente um par de tênis esportivos cai do céu e bate em sua cabeça, e vendo que os tênis estavam em ótimo estado, Stanley resolve levá-los para casa. Só que a polícia aparece, e o garoto é detido e acusado de roubá-los do famoso atleta Sweet Fit. Então Stanley chega em casa acompanhado pelos policiais, e lá vemos que o pai do garoto é o inventor, que está buscando a cura para o chulé. Já a mãe dele está desesperada, e o avô tenta intimidar os oficiais, mas eles encontram um pôster do atleta ao lado da cama do garoto, e por isso pensam que Stanley é um fã obcecado que roubou os tênis. Mais tarde, na mesa de jantar, o avô de Stanley põe a culpa do que aconteceu com o seu neto numa antiga maldição lançada sobre os homens da sua família, que iniciou com o tataravô de Stanley há 150 anos atrás. Segundo a lenda, Elia e Nauts viviam num pequeno vilarejo da Letônia, trabalhando na fazenda de um velho beberrão chamado Morris Mank, e acabou se apaixonando pela bela filha do patrão. Elia então pediu ajuda para uma feiticeira local chamada Madame Zeroni, que aconselhou o rapaz a esquecer a garota e ir para a América, já que foi o mesmo que seu filho fez. Mas Elia não quis desistir do amor, então a mulher receitou para ele um ritual, que caso não fosse executado perfeitamente, causaria a ruína de sua família para sempre. E para realizar o ritual, a feiticeira deu a Elia um dos seus porcos que ainda era filhote, instruindo o homem a carregar o animal todos os dias até o alto da montanha. Lá ele faria o porco beber de uma nascente de água, enquanto recitava um encantamento que deixaria o porco mais gordo para entregá-lo como dote a Mank. Depois que o porco fosse entregue, Elia deveria retornar a Madame Zeroni e carregá-la até o alto da montanha para ela beber da nascente, enquanto ele cantava o mesmo encantamento. E assim ela se tornaria mais forte também. E mesmo seguindo todos os passos, Elia percebeu que a moça estava mais interessada no que ele poderia lhe dar do que na paixão que sentia por ela. E aí ele desiste do casamento e parte para a América. Só que ele esqueceu de concluir o ritual, e assim trouxe à tona a maldição dos Ianauts. No dia seguinte, durante o julgamento de Stanley, o juiz dá duas opções para o garoto: ir para a cadeia ou passar 18 meses no acampamento Green Lake, um lugar voltado à correção de jovens infratores, localizado no meio do deserto escaldante do Texas. E é claro que ele escolhe a detenção. Bom galera, dá pra assumir que por ser menor de idade e não ter cometido nenhum crime violento, seria pouco provável que o Stanley fosse mandado para a cadeia, o que dá a entender que aquilo tudo se trata de algum esquema para mandar garotos para um trabalho forçado. E lá no Texas existe a chance de menores serem julgados como adultos caso eles cometam crimes considerados graves, porém existe uma série de passos para que isso aconteça, o que obviamente não rolou aqui. E talvez os pais do garoto poderiam recorrer a essa decisão se tivessem um advogado que prestasse. E galera, se vocês notarem, o sobrenome do garoto é o nome dele só que de trás pra frente, já que Ianauts é Stanley ao contrário. No trajeto pro acampamento, Stanley vê um deserto cheio de buracos, e até mesmo vê um cara parado no caminho, só que o cara não passava de uma alucinação. E chegando no local, Stanley é apresentado ao administrador do lugar, o Marion, que logo de cara pede pra ser chamado de Mr. Sir, e ele avisa ao garoto que qualquer tentativa de fuga terminaria em sua morte, já que eles eram o único lugar com água num raio de 160 km. Logo depois, o Mr. Sir informa que o trabalho de Stanley seria cavar um buraco por dia com 1,5 m de profundidade e a mesma coisa de diâmetro, complementando sobre o perigo de ser picado por lagartos e cascavéis, sendo o pior dos males ali o lagarto de mancha amarela, que lhe causaria uma morte lenta e dolorosa. Após o Mr. Sir assustar o Stanley com seu monólogo, surge o Dr. Pendansky, o conselheiro do acampamento que apresenta o rapaz a seus novos colegas, o X-Ray, o Skid e o Armpit. Os garotos questionam Pendansky sobre a volta do Barf Bag, um antigo detento dali que havia sido picado por uma cascavel, mas o homem diz que ele ainda está no hospital. Stanley logo adentra no dormitório, conhecendo Magnet, Zig Zag e Zero, e fica claro que os garotos tentam imitar o que fazem na prisão, dando apelidos uns para os outros. E digamos que nos primeiros dias, os colegas de Stanley não pegam leve com ele, roubando sua comida e o intimidando. E durante o almoço, Stanley conta sobre o depoimento do atleta Sweet Fit, que cresceu no orfanato para onde estava doando seus tênis, e não acreditou na inocência de Stanley, nem aceitou que ele fosse seu fã. E no meio da conversa, o Zero questiona sobre os tênis terem um X vermelho, o que Stanley confirma, e todos ficam espantados em saber que Zero sabia falar, já que era a primeira vez que ele se comunicava com eles. E aí anoitece, e Stanley lembra de uma história sobre seu bisavô, Stanley Ianauts I, que havia feito uma fortuna como estoquista, mas acabou sendo saqueado por uma pistoleira chamada Kate Barlow, mais conhecida como a Beijoqueira, por beijar todos os homens que ela matava. Porém, ela poupou a vida do cara, permitindo que a família continuasse existindo.
E devido a isso, o homem ficou 16 dias no deserto sem água nem comida, mas encontrou refúgio em um lugar conhecido como Polegar de Deus. Mas nem o avô de Stanley acreditava que esse lugar era real. Logo que amanhece, Stanley começa seu primeiro dia de escavação com o pé esquerdo, com um X-Ray trocando a pá de Stanley pela dele que era menor, além dos outros rapazes que ficavam jogando terra no buraco que ele cavava. E aí o Mr. Sun informa Stanley que caso a diretora se interessasse pelo que ele encontrasse nas escavações, ele teria um dia de folga. Porém, quando o rapaz questiona o que exatamente eles buscavam, o cara responde que não havia nada, e que aquilo tudo era apenas para construir o caráter. Enquanto todos trabalhavam, Zero foi o primeiro a terminar de cavar um buraco, algo que todos ali reconheciam como sendo surpreendente. Mas infelizmente, Stanley fica para trás, sendo o último a terminar a sua escavação. E mesmo com tantas coisas desagradáveis acontecendo, Stanley escreve uma carta para sua mãe, dizendo apenas coisas boas sobre o lugar. Só que um dos delinquentes pega a carta e joga no lixo, dizendo que aquilo iria trazer problemas para ele. No dia seguinte, Stanley mostra ao Dr. Pendanski sobre um fóssil que encontrou, mas o homem lhe diz que aquilo não era o que eles procuravam. Então, Stanley pergunta a Pendanski sobre o passado do lugar, e descobre que antigamente, aquele vasto deserto era uma cidade, e o avô da diretora Walker era o dono de metade daquele lugar. Então temos um flashback de mais de 100 anos atrás, mostrando o tataravô de Walker, e o seu desejo fanático por uma moça chamada Catherine. Mas ela o negava, pois já era apaixonada por Sam, um simples fazendeiro que vendia cebolas para crescer o cabelo, e até mesmo afastar os lagartos de mancha amarela. Um dia, Sam adentra a escola de Catherine, e ao avistar as goteiras no lugar, ele propõe à moça que consertaria as telhas, em troca de 3 jarras dos pêssegos apimentados que ela produzia. Com o tempo, a relação dos dois foi florescendo, e eles passaram a ficar juntos cada vez mais, o que não deixou Walker contente. E a Catherine era uma professora que ensinava as crianças e adultos da cidade, incluindo o Throat Walker, o cara que a todo momento ficava dando em cima da moça, e era o tataravô da diretora. E quando Catherine recusa os avanços de Walker, ele fica indignado e sai irritado. Em outra noite, Sam adentrou a escola e encontrou Catherine chorando, e logo estendeu a sua mão e a acolheu nos braços. Mas o momento de paz não durou muito tempo, pois Throat Walker havia visto os dois se beijando. Dessa forma, todos os homens de Walker se juntaram para incendiar a escola de Catherine e finalizar Sam, deixando seu corpo à deriva em seu barco chamado Mary Lou. Catherine pediu a ajuda do xerife da cidade, mas o cara nem se importou, já que estava bêbado, e ainda por cima tentou beijar a mulher à força. Tomada pela vingança, Catherine retornou à delegacia no dia seguinte e deu cabo do xerife, lhe dando um beijo no rosto, passando a caçar todos os homens que fizeram mal a ela, e sendo conhecida como a pistoleira beijoqueira Cat Barrel. Então voltamos para o Stanley cavando um buraco, e X-Ray aparece o intimidando, dizendo que caso ele encontrasse qualquer coisa, deveria entregar para ele, e Stanley aceita, já que tem medo do X-Ray. Depois de mais um dia de trabalho, o garoto adentra a sala de descanso dos delinquentes, e acaba esbarrando em um valentão, e quando o cara tenta intimidá-lo, Stanley reage, adquirindo um pouco de respeito entre o seu grupo, e recebendo o apelido de Caveman, ou Homem das Cavernas. Porém, na hora de encher os galões, X-Ray coloca Zero atrás de Stanley, e os dois percebem que a aceitação de Stanley no grupo seria um enorme obstáculo para a amizade deles, sendo perceptível o quanto isso afeta os dois, já que Zero foi o único garoto amigável com o Stanley desde o início. A noite chega e os rapazes estão em um círculo de conversa com o Dr. Pendanski, que busca saber mais sobre eles, e o Stanley se sai bem ao se enturmar, enquanto o conselheiro pega no pé do Zero, tentando arrancar alguma palavra do garoto para provocá-lo. Mas um dia se passa, e Stanley lê uma carta enviada por sua mãe, o que deixa Zero interessado, já que ele não sabia ler. Ele até mesmo pede que Stanley o ensinasse, mas o rapaz nega e se afasta do amigo, tentando evitá-lo e saindo para se encontrar com o resto dos delinquentes. De volta à escavação, os rapazes anseiam por uma nuvem de chuva, e Stanley encontra uma cápsula de bala com as iniciais KB dentro de um coração. Isso chama a atenção do grupo, e X-Ray toma o item de Stanley, que quase reage, mas ele acaba dando para trás de novo. No dia seguinte, X-Ray mostra a cápsula para o Dr. Pendanski, que vê valor no objeto e logo aciona a diretora Walker, uma mulher meio antipática que dá uma de boa moça, humilhando o Dr. Pendanski, que quase é mandado para cavar buracos no lugar dos garotos. E por conta do item encontrado, a diretora dá um dia de descanso para o X-Ray e sua turma, enquanto Stanley e Zero continuam trabalhando. Mas o que era apenas buracos virou um verdadeiro campo arqueológico, já que encontrar aquela cápsula de bala indicava que a diretora estava mais próxima de algo muito maior. No fim do turno, Stanley questiona os rapazes sobre a diretora saber o apelido que ele havia recebido, e os garotos insinuam que ela tinha câmeras e microfones instalados em cada canto do acampamento, inclusive no chuveiro. E aí mais 4 dias se passam, e a grande escavação não havia trazido nenhum resultado promissor, o que deixa a diretora cada vez mais ansiosa e irritada com todos. Por conta disso, todos voltam a cavar um buraco por dia, deixando a grande escavação de lado. E durante um turno de trabalho, Magnet aproveita o momento de distração do Mr.
Mr. Sir para roubar um saco de sementes de girassol do carro dele. Só que depois do homem ir embora, não demora muito para ele dar falta das sementes, já que ele as comia como um substituto do cigarro. O cara tenta encontrar o responsável, e Stanley resolve se entregar para livrar a barra dos amigos. Como castigo, o Mr. Sir leva Stanley para a diretora Walker, que tinha vários quadros com papéis de procurado de Kate Barlow. E aí a mulher se indigna por seu assistente fazer ela perder tempo, dando um belo tapa na cara dele com as suas unhas pintadas com veneno de cascavel, o que deixa o cara agonizando de dor. Por conta disso, o Mr. Sir não enche o galão de água de Stanley, só que o Zero divide o seu galão com ele, além de ainda terminar de cavar o buraco do amigo. Vendo tudo que o Zero fez, Stanley resolve ensiná-lo a ler e escrever, selando assim uma verdadeira amizade. E nisso, Stanley conversa com o Zero sobre as siglas KB na cápsula de bala que ele havia encontrado, associando ao nome de Kate Barlow que ele viu na sala da diretora. E aí temos um flashback da Ditacuja, mostrando que ela havia se tornado uma criminosa letal e vingativa. E eu não sei vocês, galera, mas naquela época, se alguém tivesse finalizado alguém que eu amasse, provavelmente eu também iria virar um fora da lei e sairia por aí caçando os responsáveis. Agora, falando um pouco desse lugar, cavar buracos com certeza é uma punição extremamente severa, e nos dias atuais, dificilmente isso passaria despercebido pelo governo, já que as punições em prisões geralmente são voltadas para o trabalho produtivo, como limpeza, lavar as roupas e cozinhar as refeições. Então cavar buracos com certeza seria considerado uma punição desumana, ainda mais para crianças, e com certeza isso seria parado pelo governo de alguma forma, e todos os envolvidos seriam presos. Mas um dia se passa, e o Zero está em sua primeira aula de alfabetização, revelando para Stanley que seu verdadeiro nome era Hector Zeroni, e o Stanley nem faz ideia que ele era o descendente da Madame Zeroni, que aconselhou o tataravô de Stanley há mais de um século atrás. Zero conta que ele e a sua família eram nômades, e viviam se mudando a todo momento. Enquanto a sua mãe trabalhava, o garoto sempre esperava no Parque Laney, só que um dia ela não voltou mais, e Zero ficou sozinho sem saber o que fazer, nem o que havia acontecido com a sua mãe. E durante o intervalo, Zig-Zag tenta intimidar Stanley, que o confronta e os dois começam uma briga. Vendo que Stanley estava perdendo, Zero parte para ajudá-lo, dando um mata-leão no valentão, que quase cai desacordado. E aí a diretora é chamada, e todos acusam Zero de quase finalizar o Zig-Zag, e ainda insinuam que Stanley não fazia nada o dia todo. Então Stanley defende o amigo, e Pendansky começa a humilhá-lo, mas Zero se cansa disso tudo, e bate com a pá na cara do conselheiro, correndo o mais rápido que podia para fora dali. Depois que os ânimos se acalmam, a diretora Walker se preocupa que algum parente do Zero venha dar falta do menino, e ordena a Pendansky que desse fim a qualquer informação sobre ele e seu ingresso ao acampamento Green Lake. E no dia seguinte, um novo delinquente apelidado de Twitch chega no lugar, condenado por ter roubado um carro. O Stanley é amigável com o garoto, e como nunca tinha pego num volante antes, o rapaz aproveita o momento de distração do Mr. Sir e rouba o seu carro, deixando o homem no chinelo. Até que seria uma fuga lendária se o Stanley olhasse para frente e percebesse o enorme buraco que o esperava. E digamos que ele bate o carro logo em seguida. Com um acidente, o garoto sai do automóvel e começa a correr para bem longe. Por conta disso, o Mr. Sir se preocupa, já que diferente de Zero, Stanley tinha uma família, e a diretora então diz que a procura pelo garoto começaria em 2 semanas, para que assim ele não tivesse chances de ser encontrado com vida. No meio do deserto, Stanley encontra Zero vivo, se abrigando num buraco que cavou debaixo de um barco chamado Mary Lou, o mesmo barco que o fazendeiro Sam usava para transportar suas verduras. Lá dentro, os dois se alimentam com um líquido escuro que Zero nomeou de Splush, e que era apenas geleia de pêssego vencido, que foram feitos pela Catherine no passado, e isso vai dar uma bela dor de barriga. Então o Stanley tenta convencer o Zero a voltar, mas o garoto se recusa, e quando o Stanley avista uma montanha ao longe, ele percebe se tratar do polegar de Deus. E então os dois amigos iniciam a sua jornada até a montanha, escalando até chegarem no topo. Stanley quase caiu tentando subir, mas Zero consegue salvá-lo utilizando uma pá, o que deixa suas mãos bastante feridas, mas Stanley usa um pano para cobrir o ferimento. Depois disso, Zero começa a passar mal por conta dos pêssegos vencidos, e quase cai rolando montanha abaixo. Mas Stanley lhe salva na hora, e decide carregá-lo em suas costas até o alto da montanha. E isso cria um paralelo com o ritual que a Madame Zeroni indicou para o tataravô de Stanley, já que carregar a feiticeira fazia parte do processo. O jovem finalmente encontra um lugar com água potável, e uma bela plantação de cebolas. E aí o Zero recobra suas forças após beber na água e se banhar na nascente, enquanto que o Stanley recitava o encantamento do ritual, que para ele era apenas uma antiga canção da família, e ele mal sabia que havia concluído o ritual que o seu tataravô não conseguiu, quebrando assim a maldição dos Ianauts. Então vemos o pai do Stanley trabalhando em sua invenção para acabar com o chulé, o que misteriosamente funciona, descobrindo que os ingredientes para acabar com o odor eram pêssego e cebola. Já no dia seguinte, Zero conta a Stanley que foi ele quem roubou o tênis de Sweet Feet, sendo um dos moradores do orfanato onde o próprio atleta cresceu. E enquanto o garoto era perseguido pela polícia,
ele desamarrou os tênis e os jogou de uma ponte, só que eles acabaram caindo na cabeça do Stanley. E por conta disso, o Zero foi mandado pro acampamento por ter roubado os sapatos, e o Stanley foi enviado para lá por estar de posse deles. E aí os amigos veem aquilo como o destino que os uniu por um propósito, o que fortalece ainda mais a amizade dos dois. Paralelo a isso, a advogada de Stanley chega ao acampamento para levá-lo para casa, já que ele havia sido inocentado das acusações. Mas por conta da diretora não saber onde o rapaz estava, a mulher sai de lá furiosa, dizendo que voltaria novamente e com reforços. No fim daquela noite, Zero olha para o céu e vê que as estrelas formavam a imagem de uma pá, o que dá a Stanley a sensação de que ele tinha uma missão para concluir no acampamento. Nesse momento, temos mais um flashback de Kate Barlow, 13 anos depois de se tornar a beijoqueira, encostada no barco de Sam, e já desistindo de sua vida, vendo o espírito de seu amado à sua frente. Mas a sua atenção é tomada por Trout Walker, o homem que arruinou a sua vida, e a sua esposa Linda Walker, a quem Catherine costumava dar aulas. E a cidade não existia mais, já que a Walker drenou o lago em busca do tesouro de Kate Barlow, tornando inviável para os moradores habitar aquele deserto escaldante. Em seu leito de morte, Catherine amaldiçoou os descendentes de Walker a cavarem aquele deserto pelos próximos 100 anos, sem nunca encontrarem o seu tesouro. A mulher então pega um dos lagartos e se envenena, e assim termina a história da pistoleira beijoqueira Kate Barlow. Voltando para o Stanley, ele se sente com sorte, e arma um plano com o Zero para encontrar o tesouro da beijoqueira, que provavelmente estava enterrado em um dos buracos que Stanley cavou no acampamento, mais especificamente um que tinha um grande fóssil. Os dois aproveitam a noite para voltar ao acampamento furtivamente, pegarem as suas pás e começarem a cavar. E surpreendentemente, os dois encontram um baú, só que a diretora e seus comparsas pegam eles no flagra, e para o espanto de todos, um bando de lagartos de mancha amarela aparecem de dentro do buraco, deixando os amigos extremamente assustados, pois qualquer movimento brusco poderia instigar os animais a atacá-los. E Walker não vê escolha senão deixar os rapazes ali pelo resto da noite, esperando que os lagartos venenosos dessem cabo deles. A mulher ainda insinua que utilizaria um dos buracos como cova para o Zero, revelando a sua obsessão e sadismo por encontrar o tesouro da pistoleira beijoqueira, contando que até mesmo seu avô a obrigava a cavar buracos todos os dias, a enlouquecendo com o passar dos anos. E no dia seguinte, a diretora fica espantada ao ver que os rapazes ainda estavam vivos, e que os lagartos não sentiam vontade de atacá-los, sem saberem que era por conta das cebolas que eles haviam comido, e que afastavam os animais. Nesse momento, a advogada de Stanley chega com a polícia para levá-lo para casa, e a diretora insinua que Stanley era um ladrão. E isso enfurece o garoto, que diz que não havia roubado nada, e Zero ainda complementa, mostrando que o baú com o tesouro tinha o nome de Stanley Enelts, tornando o objeto uma posse legal do Stanley. Nesse meio tempo, um dos policiais que acompanhava a advogada reconheceu o Mr. Sir como sendo Marião Sevilo, um criminoso mexicano foragido, além de descobrirem que Pendansky obviamente não era doutor coisa nenhuma. E devido a todas essas falhas na direção do acampamento, a diretora Walker e seus dois assistentes incompetentes são presos, e o acampamento Green Lake acaba sendo fechado. Com isso, Stanley e Zero finalmente são libertos, e uma nuvem escura inicia uma tempestade, e todos os detentos comemoram o fim do acampamento Green Lake, em meio à chuva refrescante. Já em casa, Stanley e sua família abrem o baú, e descobrem uma verdadeira fortuna, com taças de prata, barras de ouro e escrituras de propriedades que valiam milhões de dólares. Então, Stanley decide que metade do tesouro deveria ser compartilhado com o Zero, e todos concordam com isso, ainda mais o avô de Stanley, que fica emocionado ao ouvir o sobrenome do Zero, percebendo que ele era descendente da feiticeira que ajudou sua família. Depois que todos comemoram, Zero decide contratar investigadores profissionais para encontrar sua mãe, que também estava buscando por seu filho. Os dois se reencontram e passam a morar do lado dos Ienauts em uma bela casa. E no final, descobrimos que o pai de Stanley patenteou seu talco para os pés como Splush, em homenagem ao Zero, e com direito a um comercial estrelado pelo atleta Sweet Fit. Além disso, o acampamento Green Lake foi fechado, sendo anunciado que abriria como um acampamento de garotas, e os jovens delinquentes do acampamento se redimiram e foram libertados da detenção para serem encaminhados a conselheiros tutelares, a fim de um dia serem reintegrados à sociedade. Terminamos vendo os Ienauts e os Zerones ao lado de seus companheiros e desfrutando do maior tesouro que poderiam desejar, a sua família finalmente unida e próspera. Fala galera! Vocês ficaram surpresos com a conexão do Stanley e do Zero? O que vocês fariam se encontrassem um tesouro perdido? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.